Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, as elevadas temperaturas do transcurso do mês de novembro atraíram muitas pessoas para praias, para rios, para esses diversos lazeres aí. É sempre importante chamar atenção para a verificação das questão da qualidade ambiental das praias. Muitas praias estão poluídas, então muitas vezes um passeio para uma diversão pode significar um comprometimento na saúde de algumas pessoas, que pode ser grave, notadamente se o deslocamento for com idosos ou crianças. Então, idosos, crianças, senhoras grávidas, porque aí já é um quadro mais complicado. Uma senhora que está grávida deve evitar, por exemplo, essas praias poluídas. Qualquer um deve evitar. Mas para um idoso, o impacto é muito mais complicado. Uma criança pequena, numa praia, muitas vezes a criança involuntariamente engole aquela água da praia, água poluída. Então, você pode ter problemas muito graves. Então acesse lá o site do INEMA, dá uma olhadinha quais são as praias que você pode frequentar. Cuidado com rios, sobretudo os rios que passam por áreas urbanas, rios sob efeito de barramentos, são cuidados importantes. No entanto, é importante chamar a atenção aqui para o itinerário, o deslocamento até a esses pontos, essas praias. Aí cabe à gestão pública, a nível federal, estadual e municipal, fazerem ações articuladas para o monitoramento desse deslocamento. Isso aí é importante, sobretudo através da ação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, que é estadual, dos guardas municipais, a depender da localização. Por que é importante? Gente, algumas pessoas que vão para praias, que vão para esses locais, muitas pessoas de banho, rios, hotéis, fazendas, já começam a beber na saída de casa. Então é um perigo. Há vídeos aí na internet que mostram abordagens de policiais, e nessas abordagens um cidadão sai, algumas pessoas saem dos seus veículos cambaleando, mal conseguem andar, bêbadas. Isso é um perigo. Um cidadão como esse pode matar, não só ele se matar e destruir sua família, como destruir outras famílias. Isso é um perigo. Então, portanto, você que fica aí criticando o Blitz, né? Muitas vezes as pessoas se assustam com aquelas ações da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, aquelas ações que são extremamente importantes em pontos estratégicos, pontos específicos, para que se possa tirar de circulação. Se fala tirar de circulação, é parar o carro e prender essas pessoas. Um cidadão que dirige bêbado para uma praia ou retorna dessa praia bêbado tem que ir para a cadeia, o carro ser preso, o familiar lá vai buscar e ele vai responder na justiça sua ação imprudente e irresponsável. Não se pode suavizar com práticas criminosas. Essa é uma prática criminosa. E muitas vezes o sujeito tem a cara de pau de dizer: mas quanto mais eu bebo, mais eu dirijo. Mentira. Mas eu não matei ninguém, por que vocês estão me prenderam? Não, mas pode matar. Pode causar um acidente grave. Então, as leis devem ser duras, rígidas com essas pessoas. Assim como, claro, tem o papel do Estado, sinalização das estradas de qualidade, com acostamento, orientações. Não é? Essas questões são importantes. Mas não adianta nada as condições das rodovias tecnicamente serem boas. As pessoas reclamam de buraco e tanta coisa aí, mas as condições tecnicamente serem boas, de acessibilidade, do ponto de vista da pavimentação asfáltica ou da sinalização, se as pessoas empurram o pé de forma irresponsável. Aí entra uma outra questão importante. Alguns colegas do rádio muitas vezes ficam criticando, questionando os radares, não é?
não só da comunicação, de forma geral. As pessoas têm uma antipatia com em relação aos radares. Mas radares, lombadas, são aqueles quebra-molas, redutores de velocidade, de forma geral, evitam uma das maiores causas de acidentes. Você pode acessar aí os dados, as informações. Uma das maiores causas de acidentes fatais no Brasil, que é o excesso de velocidade. Há casos aí em que o trecho da rodovia o máximo são 80 quilômetros por hora. O cidadão passa 120, 130 quilômetros por hora. Não dá, né, gente? O máximo é 100, 160. Não dá. Não dá. Não tem como se controlar um veículo em um caso de um eventual descontrole a 160 por hora. Então, quer dizer, é um absurdo. Então, os radares são importantes para isso. Essa questão de se questionar os radares, as pessoas devem fazer uma avaliação técnica. Por que aquele radar foi colocado ali, exatamente naquele local? Alguns exemplos? Alguns exemplos do próprio Recôncavo Baiano. Em Governador Mangabeira, você sai de Governador Mangabeira em direção à Cruz das Almas, você tem a entrada de Cabaceiras do Paraguaçu. Tem um radar ali em frente a um posto de combustível. Por que aquele radar está ali? Primeiro, aconteceram vários acidentes fatais nesse trecho. É a primeira questão. Segundo, você vai observando o entorno. Você tem de um lado um posto de combustível, você tem dois restaurantes, você tem uma pousada, você tem um desses restaurantes parece que não está funcionando, mas já funcionou, pode voltar a funcionar a qualquer momento. Você tem pousada, você tem do outro lado um acesso para uma localidade rural chamada Torto, uma estrada vicinal que acessa uma localidade chamada Torto. Você tem uma outra estrada estadual pavimentada que liga Governador Mangabeira a Cabaceiras do Paraguaçu. Quando você vem de Governador Mangabeira para Cruz das Almas, antes da entrada de Cabaceiras do Paraguaçu, tem uma pequena rampa, uma subida e uma curva. Então esse radar fica depois de uma curva. Se você vai em direção à Cruz das Almas, antes de uma localidade chamada Mão Divina, você tem um declive, ou seja, uma ladeira. Ou seja, você tem todas as condições técnicas para se colocar um radar ali. Você tem muitas casas de um lado e de outro, estabelecimentos comerciais, oficinas, curvas, entradas, acesso a outras cidades. Quando você se desloca, você chega, por exemplo, na entrada de São José do Itaporã. São José pertence a Muritiba, está na área territorial de Muritiba. Você vai, no sentido Governador Mangabeira, Cruz das Almas. Você passa duas pontes, uma sobre o rio Capivari, que é o rio que separa Cruz das Almas de Muritiba, e você sai de Muritiba, entra em Cruz das Almas, passa a ponte sobre a linha férrea, sobe um aclive com a ladeira. Você logo mais à frente, você desce uma ladeira e tem uma curva para chegar na entrada de São José. A entrada de São José está à direita de quem vai no sentido Governador Mangabeira, Cruz das Almas. Só que à esquerda tem a estrada vicinal, que liga ali a um bairro de Cruz das Almas. Seguindo mais à frente, você observa que tem uma curva, antes de chegar no entroncamento de Cruz das Almas. Então, quer dizer, você tem um cruzamento que vem depois de uma curva, vem depois de uma ladeira, uma área, e você tem lá em São José, um distrito populoso, que tem uma feira livre dominical movimentada, tem muitas pessoas que residem em São José, trabalham em Cruz das Almas. Então você tem muitas pessoas que entram ali, por isso aconteceram alguns casos de acidentes graves naquele trecho. Então um radar naquele trecho ali é tecnicamente justificável, considerando aqui o exposto, considerando todos esses argumentos que foram aqui apresentados. Então as pessoas devem parar com esses questionamentos em relação à instalação de alguns radares. Os radares são importantes para se evitar esse excesso de velocidade que causam acidentes graves. Assim como as blitz são extremamente importantes, não é? Elas são estrategicamente localizadas. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, ao fazer blitz, são estudos técnicos. Essa coisa não vem do dia para a noite. Onde fazer, como fazer, por que fazer, em que período fazer. Notadamente nesse período de elevada circularidade de pessoas em busca dos lazeres de praia, de rios, nesse contexto de elevadas temperaturas do mês de novembro. Saúde e paz, até a próxima.